Domingo, dia 13 de novembro de 2022, 33ª semana do Tempo Comum do ano C, e estamos chegando no fim do ano. Também nesse domingo se celebra o Dia Mundial dos Pobres, pelo sexto ano consecutivo, por instituição do Papa Francisco. E neste ano esse dia será celebrado com o tema principal, que é Dai-lhes vós mesmos de comer, iluminando assim esse dia com o tema da campanha da fraternidade aqui no Brasil de 2023, que traz o lema Dai-lhes vós mesmos de comer. E o tema, naturalmente, fraternidade e fome. Não podemos, naturalmente, descartar facilmente essa temática da pobreza na nossa vida com aquele slogan fácil e simples das ideologias dominantes de que quem não quer trabalhar é que não vai comer. Porque não é verdade, tem muita gente muito rica que nunca trabalhou e só roubou, e muita gente pobre que trabalha de manhã à noite e vive na pobreza, às vezes até extrema. É uma ideologia essa do mérito, mas eles não trabalham, não se esforçam. Depende das condições que cada um tem para poder trabalhar. Mas nesse domingo nós temos então esse evangelho tão bonito, já se aproximando do fim da caminhada terrestre de Jesus, para o discurso escatológico, falando das coisas últimas. Jesus está já em Jerusalém, é Lucas 21, 5-19, e Jesus vai dizer, permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida, porque as perseguições contra aqueles que seguem Jesus, elas são ininterruptas, continuaram ao longo da história, como continua também hoje. Estamos próximos, portanto, do fim do ano litúrgico. O Evangelho vai nos acompanhando nos últimos momentos do ministério público de Jesus. A linguagem simbólica desse texto ajuda a compreender o sentido da história como um todo, indicando a meta final, que é um novo céu e uma nova terra. Não trata-se só de um novo céu, uma alegria que vem depois, mas uma nova terra, um mundo novo, que será construído a partir e com os valores do Evangelho. Mas a descrição feita por Jesus dos eventos neste Evangelho, que fala de destruição, guerras, revoluções, lutas, terremotos, pragas, fomes e visões, podem dificultar a compreensão da palavra de Deus. Com essas descrições, de fato, Jesus está convidando a não ter medo, porque o fim desses sofrimentos está próximo. Os discípulos transformarão o mundo para que as forças do mal não prevaleçam. O evangelho desse domingo é, portanto, de encorajamento para as comunidades cristãs sujeitas a ataques externos por parte da religião dos judeus, por parte dos governantes, e ataques internos por parte dos próprios irmãos de fé, da parte dos próprios familiares. Jesus quer nos tirar o medo, quer nos encorajar. O Evangelho começa descrevendo aquela admiração dos discípulos diante das pedras da construção do templo. Algumas pessoas, diz o texto, comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus aproveita e faz o anúncio da destruição do templo. Pois bem, Jesus já tinha declarado, Lucas 19, que o templo era uma toca de ladrões. No templo habitava um Deus que se tornara uma sanguessuga, que sugava a vida dos fiéis. Pois bem, em vez de comunicar a vida, é um Deus que suga a vida, arranca o pão da boca dos pobres. O texto segue exatamente nos primeiros versículos do capítulo 21, aquele episódio da viúva, pobre mulher, que deu tudo o que possuía, 2 moedinhas, para o templo.
Enquanto no Antigo Testamento a lei de Deus já previa que a esmola do templo era exatamente para ajudar as pessoas mais vulneráveis, representadas aqui simbolicamente pela viúva. A instituição religiosa tinha se desfigurado e tinha desfigurado com isso o rosto de Deus. As esmolas não eram usadas para sustentar, manter as viúvas, símbolo dos pobres, mas eram as viúvas, isto é, a parte mais necessitada da sociedade, os mais explorados, que devia tirar o pão para oferecer a um Deus inescrupuloso, inventado pelos homens a sua oferta. Jesus não tolera nada disso. Então, diante da admiração dos discípulos, Jesus diz: vos admirais dessas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. É uma mudança que deverá ocorrer, pois não se poderão tolerar instituições religiosas ou civis que, em nome de Deus, explorem e humilhem o ser humano. Esse tipo de religião, embasada no comércio do templo, irá cair, mesmo que isso possa aparecer como uma coisa absolutamente impossível. Isso, porém, aconteceu com o Templo de Jerusalém, uma das maravilhas do mundo, um esplendor admirado até pelos discípulos. Tudo irá cair. Jesus encoraja seus seguidores e a comunidade cristã posterior e a nós, advertindo que isso não será fácil nem acontecerá sem dores e lutas. A sociedade dominante se põe contra o Evangelho e os discípulos de Jesus que anunciam e constroem um mundo novo serão atacados. Jesus não veio para restaurar uma pátria contra as outras, que era identificada com o reino de Israel. Ele veio para inaugurar o reino de Deus, isto é, uma sociedade nova, alternativa, sem discriminações de raça, povo ou nação, como frequentemente os textos de Isaías vão nos dizer. Os principais inimigos do reino são os que usam a religião para roubar e enganar e para submeter os pobres em vista de manter privilégios com uma ideologia barata, mesmo que isso custe sangue dos pobres. Obedecer a Deus, para esses, significa obedecer a seus representantes religiosos. Não é obedecer a Deus, é obedecer a eles que têm o comando na mão. O Deus revelado por Jesus é diferente. É um Deus que não comanda, mas que serve. Um Deus que não pede subserviência, mas uma vida à semelhança de Deus, à semelhança de Jesus, que se doa no amor e no serviço. Por quem? Para uma raça? Por toda a humanidade. É por isso que Jesus diz: sereis entregues às sinagogas, a religião. Sereis levados diante de reis e governadores, o poder na sociedade. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Por quê? Porque a adesão a Jesus será considerada um crime tão grave que conseguirá até mesmo apagar os laços de sangue, destruir os laços de sangue, como acontece hoje na nossa sociedade. Rompe-se os laços. Mas Jesus garante aos que querem ser fiéis ao seu evangelho que, apesar desses sofrimentos, apesar dessas inevitáveis tribulações e perseguições, serão vencedores. E conclui: é permanecendo firmes que vocês ganharão a vida. Jesus ainda garante que vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Quer dizer,
Nada será perdido, nem mesmo a menor parte da pessoa. A mensagem de Jesus, portanto, será vencedora, porque a mensagem da vida é a mensagem do amor, e nós somos criados à imagem de Deus, que é amor, e é isso que vem trazer a vitória. Portanto, a mensagem de Jesus, o Evangelho será vencedor, e o que for fiel ao Evangelho já é vencedor contra essas forças que parecem esmagadoras, tentam aniquilar tudo e se apresentam como indestrutíveis, um exército indestrutível, mas não é indestrutível. E Jesus nos assegura, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se, ergam a cabeça, porque a vossa redenção está próxima, a vossa libertação está próxima. Não é um anúncio de desastres para dar medo ao grupo de discípulos que Jesus faz, mas é um anúncio de uma grande verdade. Tudo que domina, tudo que oprime, tudo que humilia o ser humano, à medida que o tempo passa, tudo na história vai cair. Os sofrimentos de percurso são inevitáveis. Estamos neste mundo, caminhamos para uma meta. São inevitáveis também para a comunidade cristã. Mas esta não deverá desanimar-se, porque já é vencedora no seguimento de Jesus e no sofrimento que é capaz de suportar. Fica então para nós a pergunta: qual é a atitude do cristão diante dos acontecimentos trágicos que assolam a humanidade nos dias de hoje por todos os lados? É uma atitude de esperança em Deus que torna possível a libertação? É possível crer em Deus e não se deixar dominar pelo desânimo? Na verdade, esses acontecimentos serão e são uma ocasião para darmos testemunho se seguimos ou não o Evangelho. Dia dos Pobres é o dia do amor e do encontro. Bom domingo a todos.